Sempre eu sou questionada aqui no escritório, nos atendimentos, né? Quando que se deve buscar um advogado imobiliário? E eu sempre oriento que o primeiro contato que você tem, né? Seja numa negociação, numa compra e venda, numa permuta, o ideal é que você consulte o advogado, porque você vai ter, já nessa ideia de compliance mesmo, né? Que é a prevenção, você vai ter a possibilidade de trazer uma nova proposta. Para o construtor, né, para aquela construtora, você já não vai chegar no primeiro momento e fazer aquele aceite. Que o primeiro aceite ele já vai ali te dar as possibilidades mais abaixo do mercado. Então você já vai assim com uma orientação muito mais segura para esse negócio. E é claro que a gente passa por uma etapa, né, nessas negociações prévias, o que garante uma segurança melhor e um negócio também muito mais rentável ao cliente. Como a gente tem uma noção de como que funciona hoje no mercado, quais são as propostas, por exemplo, na permuta, né, que algumas construtoras trazem, então o pagamento de aluguéis, caso a pessoa não tenha um outro imóvel. Então, muitos clientes acabam deixando de lado isso e quando a gente nota, então, já foi feito o contrato e aí fica muito mais difícil da gente voltar atrás nessa negociação. A LGPD, né, nós chamamos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela trouxe uma inovação desde o ano de 2018 e agora com uma vigência mais ampla desde 2020 no mercado, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, então construtoras, empresas que trabalham nesse setor, elas trazem uma segurança aos nossos dados pessoais, ou seja, hoje quando você faz, né, você busca na internet algum imóvel, por exemplo, eu quero adquirir tal imóvel, eu vou lá, coloco o meu nome, Kathleen, coloco o meu e-mail e muitas vezes você pode notar, até mesmo em outros sites, você pode acabar colocando teu CPF, teus dados pessoais, né, alguns outros documentos, e tudo isso fica numa rede de dados e um servidor. Então essa lei, principalmente no meio digital, ela vem proteger esse uso das nossas informações, então isso acaba nos protegendo cada vez mais. E no setor imobiliário, como que isso é utilizado? Quando você busca esse imóvel, esses seus dados, esse seu cadastro, ele fica então numa rede, né, que a gente chama dos leads. E as imobiliárias têm acesso, construtoras têm acesso, então você acaba recebendo, assim como no marketing, né, o telemarketing, você acaba recebendo essas propostas e muitas vezes acabam utilizando de uma maneira não legal essas suas informações. Então a LGPD traz essa segurança aos seus dados pessoais, como também punição, né, sanções a essas empresas que não souberem utilizar isso de maneira correta. O principal é que ele tenha a orientação prévia, então no momento da assinatura do contrato, difere muito daquilo que a gente está acostumado. Não, o imóvel é esse, você adquire por tais condições e pronto, acabou. O que acontece? Uma semana depois a pessoa vai ler esse contrato ou leva um advogado e não é bem assim. E acaba tendo uma rescisão, né, que é a finalização daquele contrato previamente, e ambos têm multas para pagar. Então acaba gerando um certo prejuízo, principalmente para os clientes. Então, como é que é feita essa questão da LGPD? Dentro dos contratos, né, até previamente, se dá uma orientação e ele assina se responsabilizando de que realmente ele assinou todas aquelas condições de acordo com a LGPD, que os seus dados estão corretos, que ele tem noção da negociação e ele dá ciência a isso, né? Diferente de um contrato que a gente pega, como de compra e venda, geralmente, um contrato que pega na internet e faz isso e depois dá todos aqueles problemas que a gente já está acostumado a ouvir no mercado, né? Então é dessa forma que a gente consegue trazer a LGPD para dentro dos contratos e até uma sugestão para construtoras e para quem trabalha nesse ramo imobiliário de que faça a adequação, porque as empresas que não estão adequadas elas acabam sofrendo sanções e multas. Eu escrevo sobre compliance, né, principalmente sobre essa questão das investigações internas dentro das empresas, então isso para empresas de um porte grande a médio, né, que acaba acontecendo algo dentro dessas empresas, então a gente trabalha. E o compliance principalmente com a prevenção e a LGPD a partir do meio digital como forma de prevenção também. O que a gente faz? A gente faz um trabalho prévio, né, de todas as diligências, até depois a gente conversa mais sobre isso, mas o que é importante falar em relação à LGPD, né? Por que se fala tanto disso nesse momento? Principalmente porque a gente teve o Marco Civil da Internet, né,
há algum tempo já se implementou no Brasil, mas essa solicitação do Brasil de aceitar legislações que façam proteção nos meios digitais, ela vem atrasada, né, do que a União Europeia já utiliza, os Estados Unidos. Então, tudo isso, toda essa proteção de dados e todas essas informações que a gente tem atualmente, elas já vêm de um histórico longo já, então, na Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente está apenas se adequando, né, como a gente costuma dizer, o Brasil acaba sempre apagando um pouco do incêndio, né, e traz a legislação, de certa forma, atrasada, mas é bom que se faça essa discussão atualmente. A importância, no modo geral, é que a gente vai ter negócios mais seguros, mais transparentes e o que eu sempre falo, né? O construtor, ele sempre visa o lucro, mas não adianta nada a gente prever o lucro, sendo que ao final de uma semana, um mês que seja, a gente tem essa rescisão contratual. Então, de um negócio, né, de X reais, a gente vai ter um prejuízo também, né, na mesma proporção, porque esse contrato ele não vai estar adequado às novas legislações no mercado. Deixo meu e-mail para contato, né, que é o ketlinbaesoadvocacia@gmail.com. Quem quiser buscar no Instagram pode também? Isso, o nosso Instagram ele se chama @advocacia de imóveis e lá toda semana eu trago novas informações sobre o mercado imobiliário e também inerentes ao mercado imobiliário, como a questão familiar de divórcios e tudo mais inerente aos imóveis.